E a galera tá curiosa aí para saber. Você entrou no Falcão, começou a usar o método e quais foram suas técnicas, estratégias? O que você tem aí a aconselhar para a galera que está estudando? O que eles podem fazer? O que você fez que deu certo? Assim? Porque a gente sabe que tem várias estratégias e técnicas lá dentro, mas o que você fez? O que você adaptou? Qual foi o seu jeitinho ali de se preparar? Que você acredita que, Gabi, eu fiz isso aqui deu certo para mim? Então, Gabi, uma coisa que eu tinha percebido, assim, depois que eu assisti uma aula sua lá no Método, é que para eu aprender se eu era mais visual, era mais de ouvido, como é que eu aprendia mais, né? E aí eu fiz esses testes e eu vi que eu conseguia aprender melhor, às vezes, enquanto estou assistindo a aula e anotando. E o que eu fiz? Eu sempre fiz assim, assistia a aula e anotando aqueles pontos ali que eu achava que era o principal, né? Porque quando é novo, a gente nunca sabe o que é o principal. E anotava e basicamente fazia um resuminho, assim, daquele tópico. Aí, o que eu fazia? Que eu faço ainda, né? Eu abria lá o site de questões e ia fazer questões daquela matéria, depois de determinado tempo de estudo ali. Quando eu errava, é quando eu voltava na leitura, aí já não voltava na aula mais. Por exemplo, se eu errei lá um poder de polícia administrativo, falei assim, caraca, errei isso. Aí eu ia lá e lia o que é exatamente aquilo ali e extraía o máximo do conceito que a banca estava pedindo, e foi assim que eu fui construindo meu resumo. O resto eu comecei a usar um resumo digital. Jogava ali, eu uso o Office, jogava ali e formatava direitinho, colocava cores, destacava uma cor que foi a pegadinha da banca, e esse resumo digital ali que eu fui sempre batendo em cima dele e complementando através de questões. Perfeito. E às vezes o pessoal fala assim, ai, Basicamente Gabi, isso. você é contra a videoaula? Em algum momento lá dentro do Falcão, sou contra a videoaula? Não, não, negativo. Você só pede para a pessoa não fazer o que eu fazia muito antes de entrar, que é ficar igual um zumbi, né? Você O até fala, problema não é igual um usar zumbi. videoaula, né? O problema é Sim. como que se usa videoaula. Se você tem um recurso, que a videoaula é um recurso, e você usa esse Uhum. recurso como um zumbi, não vai render. Agora, quando você faz dentro de uma estratégia, pô, vou pegar a videoaula, vou dali fazer um resumo comprimido, que é uma das estratégias que a gente usa, depois uma bateria de questões, e Uhum. depois eu vou ali aprofundar uma próxima camada da cebola com um PDF. Então, você conseguiu combinar isso e ficou muito bem. Mas lembrando aqui, né, que até você falou isso, achei legal, um teste que eu aplico para saber como que cada um funciona melhor. Tem gente que é muito audiovisual, então vai precisar muito mais da videoaula. Tem gente que é mais sinestésica, eu sou mais sinestésica. Eu tenho que estar mexendo, eu tenho que estar riscando no quadro, numa folha, eu tenho que estar com um caderno, um negócio do lado. Eu sou meio assim, né? Então, tem vários tipos de aprendizagem. Quando você consegue combinar um jeito de estudar com o seu jeito de aprender, aí eu acredito que a coisa flua mais rápido. Mas me fala assim, tu entrou e que melhor, assim, que resultado você já sentiu, assim, de imediato, assim? Gabi, de imediato eu tive tal resultado. De imediato, logo que eu entrei, e eu aí já organizei minha semana naquele mapa que você disponibiliza, comecei a cumprir os horários, e aí eu já vi que na outra semana, quando eu passava uma semana e ia revisar, né, no fim de semana, às vezes fazia um simulado no domingo, aí eu já comecei a lembrar com mais facilidade aquelas questões, aquele ambiente ali. Ali foi só facilitando, e aí eu já comecei a mais fazer um estudo remissivo. Eu tentei adaptar, assim, eu tentei adaptar na minha cabeça para gostar de errar as questões. Eu gostava de errar, que aí eu ficava nervoso por ter errado aquilo, e eu buscava o porquê que eu tinha errado, e aquilo ali ficava gravado na minha cabeça. Cara, muito Então, quando eu legal tu errava, eu falar até isso. comemorava. Pô, na tua opinião, você agora aprovado policial penal federal. O que é mais importante para um concurseiro? Acertar ou errar a questão no processo de aprendizado dele? Errar, com certeza. Eu acho, para mim, foi errar. Sem Exatamente. dúvida. A Aquilo neurociência diz ficava isso, né? marcado. A neurociência diz que quando a gente erra, o estímulo que gera na nossa mente, quando a gente busca entender por que errou, o conceito, o fundamento daquilo, a aplicabilidade, faz com que a gente vá fixar aquele conteúdo muito mais do que se tiver acertado. Então, no período ali, nosso processo de preparação, quanto mais errar, melhor, mais você vai guardar o conteúdo. Só que às vezes a pessoa não.
ela quer começar a estudar e acertar tudo de cara. Se fosse assim, ela não precisava se preparar, era só fazer prova, né? E um outro diferencial também é que até as questões que eu acertava, eu ia lá ver o comentário do mesmo jeito. Para ver se eu acertei pelo motivo certo. E é um erro que eu cometia antes, eu não fazia isso. Sim. Depois do desenho do Falcão, que eu vi você explicando muita coisa, eu aprendi a fazer isso também. É porque às vezes a gente faz, mas não faz como deve fazer. Né? Igual alguém está falando, eu só erro, mas eu não consigo. Eu uso videoaula, mas eu não consigo. Mas é porque às vezes você sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. E o como fazer faz toda a diferença.